Ao entrar no escritório do milionário para entregar documentos de venda de terras, a humilde fazendeira ficou paralisada ao ver sua foto de infância em uma moldura preta na parede. O que ela disse o deixou sem palavras. O salto alto de Vitória ecoava pelos corredores de mármore como uma contagem regressiva. Cada passo a levava mais perto de uma decisão que não queria tomar, mas que a seca impiedosa havia tornado inevitável. As paredes espelhadas do edifício empresarial refletiam seu rosto tenso, emoldurado por cabelos castanhos que dançavam nervosos ao vento do ar-condicionado. 40 andares, murmurou ela, observando os números no elevador subindo como uma sentença. A pasta de couro em suas mãos continha os documentos que selariam o destino das terras que Alzira havia deixado para ela. Terras que agora eram apenas lembrança de plantações mortas e sonhos desfeitos. Roberto Alencar. O nome soava estranho em sua mente, mas carregava o peso de uma solução que ela detestava aceitar. Um magnata conhecido por sua frieza empresarial e pela obsessão quase doentia em adquirir propriedades específicas da região. Vitória nunca havia entendido essa obsessão até hoje. Quando finalmente aceitou sua oferta milionária, o elevador parou com um suave ding e as portas se abriram revelando uma recepção luxuosa. Mármore italiano, lustres de cristal e uma vista panorâmica da cidade que se estendia até o horizonte. Era um mundo completamente diferente do dela, onde a terra rachada pelo sol e o cheiro de poeira eram companheiros constantes. Senhora Moreira. A secretária, uma mulher elegante de meia-idade, sorriu profissionalmente. O senhor Alencar a está esperando. Vitória assentiu, seguindo-a por outro corredor até uma porta de madeira escura e imponente. Antes que pudesse se preparar mentalmente, a porta se abriu e ela se viu face a face com o homem que compraria seus sonhos. Roberto Alencar estava de pé diante de uma janela panorâmica, as mãos cruzadas nas costas, observando a cidade lá embaixo. Era mais alto do que ela imaginava, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas e um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano inteiro. Quando se virou para cumprimentá-la, Vitória ficou surpresa com a gentileza em seus olhos castanhos. Senhora Moreira, ele disse, estendendo a mão. Obrigado por vir. Senhor Alencar, ela respondeu. Apertando sua mão, havia algo em seu toque. Uma familiaridade estranha que ela não conseguia explicar. Por favor, sente-se. Ele indicou uma poltrona de couro diante de sua mesa de mogno. Sei que esta não é uma decisão fácil para a senhora. Vitória sentou-se, cruzando as pernas e tentando parecer mais confiante do que se sentia. Não é. Mas às vezes não temos escolha. Roberto a observava com uma intensidade que a deixava desconfortável. Era como se ele estivesse tentando decifrar um enigma, procurando por algo em seu rosto que ela mesma não sabia que estava lá. A propriedade da senhora é muito especial, ele disse, sentando-se atrás da mesa. Tem um valor sentimental para mim que vai além do financeiro. Valor sentimental. Vitória franziu a testa. O senhor conhece essas terras. Roberto hesitou por um momento, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. Digamos que elas fazem parte da minha história familiar. Foi então que Vitória notou a moldura dourada na mesa dele. Uma foto de família em preto e branco, claramente antiga, mas bem preservada. Um casal sorria para a câmera, ladeado por duas crianças. Um menino de aproximadamente 13 anos e uma menina de cerca de 7 anos. A menina tinha os mesmos olhos verdes penetrantes de Vitória, o mesmo formato de rosto oval, as mesmas sardas espalhadas pelo nariz. Vitória sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua mão voou instintivamente para a testa, tocando a pequena cicatriz em formato de meia-lua que sempre estivera ali, uma marca que Alzira dizia ser de uma queda na infância que ela não conseguia lembrar. Essa menina, ela murmurou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Ela se parece comigo quando criança. Roberto se levantou bruscamente, derrubando uma pilha de papéis que esvoaçaram pelo chão como folhas de outono. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto ele observava a cicatriz na testa de Vitória. A mesma cicatriz que sua irmã caçula. Vitória Alencar havia feito ao cair da árvore do quintal a mesma cicatriz que ele havia beijado para sarar na noite anterior ao incêndio que destruiu tudo. Não pode ser, ele sussurrou, rodeando a mesa em direção a ela. Você morreu no incêndio?
Eu procurei por você, procurei por anos. Vitória se levantou também, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Do que o senhor está falando? Que incêndio! Vitória! Ele disse seu nome como uma oração, como se estivesse com medo de que ela desaparecesse se falasse muito alto. Minha irmãzinha, você está viva. As palavras dele ecoaram no escritório luxuoso, mas para Vitória elas soaram distantes, como se viessem de outro mundo. Fragmentos de memória começaram a se formar em sua mente. Flashes de um quintal com uma grande árvore, o cheiro de fumaça, gritos, alguém a carregando para longe de chamas dançantes. Eu não entendo, ela balbuciou, apoiando-se na cadeira. Alzira sempre me disse que meus pais morreram quando eu era muito pequena, que ela me criou porque não havia mais ninguém. Roberto se aproximou devagar, como se estivesse com medo de assustá-la. Alzira, era a parteira da nossa família. Ela te salvou na noite do incêndio. Suas lágrimas caíam livremente agora. Eu pensei que você tinha morrido com nossos pais. Construí este império inteiro procurando por você. Império. Vitória olhou ao redor do escritório luxuoso, finalmente entendendo. Você comprou todas aquelas terras não por negócio, mas porque eram nossas. Da família Alencar. Alguém as roubou de nós na noite em que perdemos tudo. Roberto estendeu a mão trêmula em direção ao rosto dela, mas parou a centímetros de distância, ainda sem acreditar. Você cultivou nossa terra sem saber que ela sempre foi sua. Vitória sentiu as pernas fraquejarem. 27 anos de vida. E agora descobria que tudo o que sabia sobre si mesma era uma mentira bem intencionada. A mulher que a criou havia escondido sua verdadeira identidade, suas verdadeiras raízes. Por que ela não me contou? Perguntou mais para si mesma do que para Roberto. Porque quem matou nossos pais ainda está vivo, Roberto disse, sua voz se tornando mais grave, mais perigosa. E se soubesse que você sobreviveu? A porta do escritório se abriu subitamente. E a secretária apareceu com uma expressão preocupada. Senhor Alencar, me desculpe interromper, mas o senador Castro está na linha. Disse que é urgente. Roberto empalideceu ao ouvir o nome. Seus olhos encontraram os de Vitória. E ela viu neles um medo que não havia estado lá antes. Diga a ele que retorno a ligação, Roberto disse, sua voz cuidadosamente controlada. Quando ficaram sozinhos novamente, ele se aproximou da janela. Olhando para a cidade lá embaixo como se procurasse por inimigos nas sombras dos prédios, Hernani Castro, ele disse o nome como se fosse veneno. Ele era sócio dos nossos pais, e foi ele quem os matou. A viagem de volta para a fazenda passou como um borrão. Vitória dirigia no piloto automático, sua mente tentando processar a bomba que Roberto havia detonado em sua vida, cada curva da estrada de terra batida que levava à propriedade. Sua propriedade, ela se corrigiu. Parecia familiar de uma forma nova e assombrada. Quando finalmente parou o carro diante da casa simples onde havia crescido, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu tirar a chave da ignição. A casa de Alzira parecia menor agora, como se os segredos guardados entre suas paredes a tivessem encolhido. Alzira! Gritou ela, batendo a porta da frente. Alzira, eu preciso falar com você. A mulher de 60 e poucos anos apareceu na cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque frouxo, e ela usava o mesmo avental florido, que Vitória se lembrava da infância. Mas agora, olhando para ela com novos olhos, Vitória podia ver o peso dos segredos nas linhas do rosto cansado. Vitória. Menina, que cara é essa? Parece que viu um fantasma, Alzira disse, tentando manter o tom casual, mas Vitória percebeu a tensão em sua voz. Talvez eu tenha visto mesmo, Vitória respondeu, jogando a bolsa no sofá da sala. Ou talvez eu tenha descoberto que sou um fantasma, que você escolha. Alzira parou de secar as mãos, o pano caindo no chão. Do que você está falando? Roberto Alencar. Vitória disse o nome como uma acusação. Meu irmão, o irmão que eu nem sabia que tinha. O rosto de Alzira ficou lívido. Ela se apoiou no batente da porta da cozinha, como se suas pernas tivessem perdido a força de sustentá-la. Como você, começou ela. Mas a voz falhou. Ele me reconheceu, a cicatriz, os olhos.
tudo. Alzira, por que você nunca me contou a verdade? Vitória se aproximou da mulher que a havia criado, seus próprios olhos se enchendo de lágrimas. Por que mentiu para mim durante todos esses anos? Alzira se deixou cair numa cadeira da cozinha, suas mãos trêmulas cobrindo o rosto. Eu queria proteger você, ela sussurrou. Você era só uma criança. Vitória, uma criança traumatizada e ferida. Proteger de quê? De quem? De Hernani Castro. Alzira disse o nome com nojo. Ele matou seus pais, queimou a casa. Eu pensei que ele tinha matado você também. Até encontrá-la no meio da fumaça, inconsciente e sangrando. Vitória se sentou na cadeira oposta, suas pernas finalmente cedendo. Conte-me tudo, desde o começo. Alzira respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir um baú de tesouros há muito enterrado. Seus pais, Dom Miguel e Dona Helena, eram boas pessoas. Eles tinham essas terras há gerações e descobriram que havia minerais valiosos no subsolo. Hernani era sócio deles numa empresa pequena na época. E ele os matou por causa das terras, por causa da ganância. Alzira corrigiu. Ele queria tudo para ele. Na noite de 15 de março de 2005, ele veio com 2 capangas. Eu estava aqui porque Dona Helena havia tido uma crise de pressão alta durante o dia. Eu vi tudo. Vitória se lembrou de Roberto mencionando a data. Ela teria 7 anos naquela época. Fragmentos começaram a se formar em sua mente. Vozes altas, o cheiro de querosene, medo. Eles atearam fogo na casa principal. Alzira continuou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Seus pais foram pegos de surpresa. Roberto conseguiu escapar pelos fundos, mas você voltou para salvar o gato da família. O gato, Vitória murmurou, e subitamente se lembrou de um felino laranja chamado Mel. Como havia esquecido de Mel, você caiu da árvore tentando subir até a janela do seu quarto. Quando eu te encontrei, você estava desacordada e com uma concussão séria. Os médicos disseram que você poderia ter amnésia temporária ou permanente. Mas por que você não me levou para Roberto? Alzira balançou a cabeça vigorosamente. Hernani estava procurando por sobreviventes. Ele tinha conexões na polícia, no hospital. Se soubesse que você estava viva, teria terminado o trabalho. Ela segurou as mãos de Vitória. Então eu menti. Disse que você era minha sobrinha órfã. Mudei seu sobrenome para Moreira, meu nome de solteira. Te trouxe para cá, longe de tudo. E Roberto? Ele foi levado por outros parentes distantes. Ouvi dizer que ele ficou obcecado em encontrar você. Mas Hernani espalhou a versão de que você morreu no incêndio. Roberto cresceu acreditando nisso. Vitória se levantou bruscamente, caminhando até a janela da cozinha. Lá fora, podia ver as terras que havia cuidado com tanto carinho. Sem saber que eram sua herança de sangue. Hernani ainda está vivo, ela disse. Mais uma afirmação do que uma pergunta. Sim, agora ele é senador. Construiu uma carreira política com o dinheiro que roubou da sua família. Alzira se aproximou dela. Vitória, você não pode procurar por ele. Não pode dar a entender que sabe a verdade. Por quê? Já se passaram 20 anos. Porque homens como ele não mudam, e agora ele tem mais poder do que nunca. Enquanto isso, a 200 quilômetros dali, Roberto estava em seu escritório particular em casa, cercado por pilhas de documentos antigos e recortes de jornal amarelados. Havia passado as últimas horas desde que Vitória saiu cavando em arquivos que não revisava há anos. Sua mesa estava coberta de evidências da obsessão que o consumia desde adolescente. Mapas das propriedades originais da família, registros de cartório, fotos aéreas das terras ao longo dos anos. E no centro de tudo, uma pasta vermelha marcada E.C. Hernani Castro. Roberto abriu a pasta pela 100ª vez, revelando fotos de um homem que agora era um político respeitado, mas que ele sabia ser um assassino. Hernani, aos 40 anos, era diferente do Hernani atual. Mais magro, com menos cabelos grisalhos, mas os mesmos olhos frios e calculistas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Roberto hesitou antes de atender. Verificando o identificador de chamadas, era o número privado de Hernani. Alô? Roberto atendeu, mantendo a voz neutra. Roberto, meu amigo. A voz oleosa de Hernani encheu a linha. Soube que você finalmente conseguiu comprar a propriedade dos Moreira. Parabéns. Roberto sentiu um frio na barriga.
como Hernani já sabia sobre a reunião de hoje. Notícias viajam rápido. Roberto respondeu cautelosamente. Você sabe como é. Eu mantenho olhos em todos os negócios importantes da região. Afinal, sou senador por aqui. Hernani riu, mas o som não tinha calor. Diga-me, a jovem proprietária. Ela se parecia com alguém que você conhece. O sangue de Roberto gelou. Do que você está falando? Olhos verdes. Não é. Muito bonitos. Muito. Familiares. Roberto apertou o punho livre, lutando para manter a compostura. Hernani, se você está insinuando algo, eu não insinuo nada, meu caro Roberto. Apenas observo. E às vezes, o passado tem uma forma interessante de ressurgir. A pausa na linha foi carregada de ameaça. Seria uma pena se algo acontecesse com a jovem, não acha? Acidentes acontecem o tempo todo em fazendas isoladas. A linha ficou muda. Roberto ficou parado por vários minutos, o telefone ainda na mão, processando a ameaça velada. Hernani sabia. Ele sabia que Vitória estava viva e que Roberto a havia encontrado. Pegou o celular e discou um número que havia memorizado essa tarde. Vitória, ele disse quando ela atendeu. Precisamos conversar, urgente. Roberto, o que aconteceu? Hernani sabe sobre você. Ele acabou de me ligar. Roberto se levantou, caminhando até a janela e verificando as sombras do jardim. Você está em perigo. Do outro lado da linha, ele ouviu Vitória prender a respiração. O que fazemos agora? Ela perguntou, sua voz pequena, mas determinada. Roberto olhou para a pasta vermelha na mesa, depois para a foto da família que havia mostrado a ela mais cedo. Seus pais sorriam para ele através do tempo, e ele podia jurar que via a aprovação em seus olhos. Agora nós lutamos, ele disse. Juntos. O escritório do senador Hernani Castro no Congresso Nacional exalava poder e opulência. Tapetes persas cobriam o piso de mármore, e as paredes eram ornamentadas com diplomas, condecorações e fotos dele ao lado de presidentes e ministros. Mas por trás da fachada respeitável, Hernani tramava como o criminoso que sempre fora. Ele desligou o telefone após a conversa com Roberto e recostou-se na poltrona de couro italiano, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Aos 60 anos, Hernani havia aperfeiçoado a arte de parecer um estadista respeitável, enquanto movia os fios de uma rede de corrupção que se estendia por todo o estado. Marcos, ele chamou, pressionando o interfone. Venha aqui. Poucos segundos depois, um homem alto e magro entrou no escritório. Marcos Silva era oficialmente seu chefe de gabinete, mas na realidade funcionava como seu braço direito para assuntos que não apareciam em nenhuma agenda oficial. Sim, senador. Lembra da família Alencar, aquele incidente de 2005? Marcos assentiu, sua expressão se tornando mais séria. Claro, pensei que aquilo fosse água passada. Eu também pensava. Hernani se levantou, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de Brasília. Mas parece que nossa pequena Vitória Alencar cresceu e se tornou Vitória Moreira. Isso é impossível. Ela morreu no incêndio. Aparentemente não. Hernani se virou, seus olhos frios como gelo. E agora ela se reencontrou com o irmão querido. Marcos passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Senador, isso foi há 20 anos. Nós somos pessoas diferentes agora. O senhor é um político respeitado. Tem uma carreira a proteger. Exatamente por isso que não posso permitir que essa garota destrua tudo que construímos. Hernani voltou para sua mesa, abrindo uma gaveta trancada. De dentro dela, retirou uma pasta antiga e amarelada. Você se lembra do que estava em jogo naquela época? Mesmo após 2 décadas, Marcos se lembrava perfeitamente. Ele era jovem então. Apenas um advogado recém-formado, desesperado por dinheiro. Hernani o havia recrutado para forjar documentos e facilitar a transferência fraudulenta das propriedades dos Alencar. As terras tinham reservas de minérios avaliadas em bilhões. Hernani continuou, folheando documentos antigos. Essas reservas financiaram minha carreira política, seus estudos no exterior, nossa rede de influência. Tudo o que somos hoje começou naquela noite. Mas, senador, se ela não sabe de nada, ela sabe. Hernani bateu o punho na mesa. Roberto não é idiota. Ele passou 20 anos obcecado em recuperar as terras da família.
Agora que encontrou a irmã, vai querer justiça. Marcos se sentou numa das poltronas diante da mesa, visivelmente nervoso. O que o senhor quer que eu faça? Hernani abriu outro compartimento da gaveta, revelando um celular antigo. Um telefone que usava apenas para contatos que não podiam aparecer em registros oficiais. Ligue para Carlinhos. Diga que temos um serviço para ele. Senador, por favor, repense isso. Matar pessoas é diferente de falsificar documentos, se descobrirem. Se descobrirem o quê? Que um senador da República eliminou ameaças à segurança nacional. Hernani riu friamente. Marcos, você ainda não entendeu como o poder real funciona. Enquanto Hernani traçava seus planos sinistros, a 500 quilômetros dali, numa casa simples no interior, Alzira terminava de contar para Vitória os detalhes daquela noite terrível de março de 2005. Eu estava na cozinha preparando um chá para sua mãe quando ouvi os carros chegando. Alzira narrava, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava uma xícara de café. Eram quase 11 da noite. Seu pai desceu para ver quem era. Vitória estava sentada no chão da sala, encostada no sofá, abraçando um travesseiro como se fosse um escudo contra as memórias que começavam a se formar. Eu reconheci a voz do Hernani imediatamente. Ele estava alterado, falando sobre papéis, sobre sociedade dissolvida. Seu pai tentou acalmá-lo, mas Alzira balançou a cabeça. Então ouvi o primeiro disparo. Eles atiraram no meu pai. A voz de Vitória saiu como um sussurro. Não. O primeiro tiro foi para o ar, para assustar. Mas depois, Alzira engoliu em seco. Hernani exigiu que seus pais assinassem documentos transferindo todas as propriedades para ele. Dizia que era o preço para manterem a família viva. Vitória fechou os olhos e subitamente podia ouvir vozes distantes, gritos abafados. Não eram apenas lembranças de Alzira. Eram suas próprias memórias começando a se desenterrar. Sua mãe se recusou a assinar. Disse que preferia morrer a deixar você e Roberto sem herança. Alzira limpou as lágrimas que escorriam por seu rosto. Foi quando Hernani perdeu a paciência. E Roberto, onde ele estava? No quarto dele, no segundo andar. Quando ouviu os tiros, tentou descer para ajudar, mas você o impediu. Disse que tinham que fugir pela janela dos fundos. Agora Vitória conseguia ver flashes mais claros. Um menino de cabelos escuros puxando sua mão. O cheiro de fumaça subindo pelas escadas. O medo absoluto nos olhos dele quando percebeu que ela havia voltado para buscar mel. Hernani ateou fogo na casa para destruir evidências. Alzira continuou. Ele não sabia que vocês duas crianças estavam vivas. Roberto conseguiu pular da janela do quarto dos fundos. Mas quando viu que você não estava com ele, eu voltei. Vitória murmurou. A memória se cristalizando. Mel estava escondido debaixo da minha cama, com medo da fumaça. Roberto tentou voltar para te salvar, mas a escada já estava em chamas. Foi quando você caiu da árvore. Vitória tocou instintivamente a cicatriz na testa. Agora se lembrava da dor, da escuridão que a engoliu, dos gritos desesperados de Roberto chamando seu nome. E você me encontrou. Hernani e os capangas já tinham ido embora. Roberto estava histérico. Tentando te acordar, eu disse a ele que você estava morta, que era melhor assim. Se Hernani soubesse que tinha sobrevivido. Você mentiu para o meu próprio irmão. Não havia acusação na voz de Vitória. Apenas uma tristeza profunda. Eu salvei sua vida. Alzira respondeu firmemente. E salvaria novamente. O telefone de Vitória tocou, interrompendo o momento. Era Roberto. Vitória, onde você está? Sua voz soava tensa. Em casa, com Alzira, por quê? Carlinhos Mendes acabou de ser solto da prisão. Vitória franziu a testa. Quem é Carlinhos Mendes? Um dos capangas que estava com Hernani na noite do assassinato dos nossos pais. Eu tenho contatos na polícia que me avisam sobre movimentações dele. Roberto fez uma pausa. Ele foi contratado para um serviço. Um serviço que envolve você. Alzira, que estava ouvindo a conversa pelo viva voz. Empalideceu. Roberto, o que fazemos? Perguntou Vitória, sentindo o medo apertar seu peito. Primeiro, você sai daí. Agora, Hernani sabe onde você mora. Eu não vou abandonar Alzira. Então tragam ela também. Vocês duas vêm para minha casa, tenho segurança aqui. Vitória olhou para Alzira, que já estava se levantando e pegando algumas coisas essenciais. Vitória.
A voz de Roberto ficou mais suave. Eu perdi você uma vez. Não perderei de novo. Em Brasília, Hernani desligou outro telefone. Este conectado a um número não rastreável do outro lado da linha, Carlinhos havia confirmado o recebimento das instruções e da localização. Está feito, ele disse para Marcos. Até amanhã de manhã, não haverá mais nenhuma Vitória Alencar para nos incomodar. Marcos se mexeu desconfortavelmente na cadeira. E Roberto? Roberto será mais cuidadoso depois de perder a irmã novamente. Além disso, ele não tem provas de nada. São apenas suspeitas de um homem traumatizado. Hernani se serviu de um copo de uísque, brindando consigo mesmo. 20 anos atrás, eu eliminei um obstáculo ao meu destino. Amanhã, eliminarei o último vestígio daquele obstáculo. Ele não sabia que naquele exato momento, Vitória e Alzira já estavam na estrada, dirigindo em direção à segurança. E ao irmão que havia passado 2 décadas procurando por ela, a caçada havia começado. Mas desta vez, a presa não seria tão fácil de capturar. A mansão de Roberto ficava num condomínio fechado nos arredores da capital, protegida por muros altos e câmeras de segurança. Quando Vitória e Alzira chegaram na madrugada, foram recebidas por seguranças armados que verificaram suas identidades antes de abrir os portões eletrônicos. Meu Deus! Murmurou Vitória, observando a imponente construção de 3 andares com jardins perfeitamente manicurados. Tudo isso você construiu procurando por mim. Roberto apareceu na porta principal, ainda vestindo um robe sobre a roupa social amassada. Seus cabelos estavam despenteados e havia olheiras profundas sob seus olhos. Sinais de uma noite sem dormir. Vitória, ele disse. E pela primeira vez, ela ouviu alívio genuíno em sua voz. Pensei que não chegaria a tempo. A tempo do quê? Perguntou ela, ajudando Alzira a sair do carro. Carlinhos passou pela sua casa 1 hora depois que vocês saíram. Meus contatos na polícia me informaram que ele encontrou a casa vazia e ficou furioso. Alzira se aproximou, apoiando-se pesadamente no braço de Vitória. A viagem havia sido cansativa para ela, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma determinação de sempre. Dona Alzira, Roberto disse, curvando-se ligeiramente em respeito. A senhora salvou minha irmã. Eu tenho uma dívida eterna com a senhora. Você não me deve nada, menino. Alzira respondeu, tocando gentilmente o rosto dele. Você cresceu e se tornou um homem bom. Seus pais ficariam orgulhosos. Roberto os conduziu para dentro da casa, onde um mordomo discreto serviu café e sanduíches. A sala de estar era elegante, mas acolhedora, com móveis de madeira escura e uma lareira acesa que afastava o frio da madrugada. Preciso que vocês entendam a situação. Roberto disse, sentando-se numa poltrona de frente para elas. Hernani não é mais apenas um criminoso. Ele é um senador poderoso, com conexões em todos os níveis do governo. Tem juízes no bolso, delegados na folha de pagamento. Então estamos perdidos? Perguntou Vitória. Não, mas precisamos ser muito cuidadosos. Roberto se levantou, caminhando até uma estante onde havia vários álbuns de fotografias. Pegou um deles e voltou para junto delas. Eu passei 20 anos documentando tudo sobre Hernani. Cada propriedade que ele adquiriu fraudulentamente. Cada político que ele comprou. Cada crime que encomendou. Vitória folheou o álbum, vendo fotos, recortes de jornal, documentos copiados. Isso é impressionante, Roberto. Mas você disse que ele tem conexões em todos os lugares. Tem, mas nem todos são corruptos. Roberto pegou seu celular. Tenho um contato no Ministério Público Federal, um promotor chamado DAET, Ricardo Sampaio. Ele é limpo, mas precisa de evidências sólidas para agir. E você tem essas evidências. Roberto hesitou. Algumas, mas não o suficiente para derrubar alguém do nível de Hernani. Preciso de mais. O telefone da casa tocou, ecoando pelos cômodos silenciosos. Roberto olhou para o identificador de chamadas e franziu a testa. É ele, disse, mostrando o display para elas. Hernani, sussurrou Vitória. Roberto assentiu e atendeu, colocando no viva voz para que todas pudessem ouvir. Alô, Roberto, não consegue dormir também. O que você quer? Hernani. Conversar, é claro, como velhos amigos. A voz de Hernani soava casual, mas havia uma frieza por trás da aparente cordialidade.
Soube que você teve visitas esta noite. Roberto e Vitória trocaram olhares alármidos. Como ele sabia? Não sei do que está falando. Claro que sabe. Uma jovem muito bonita, acompanhada de uma senhora mais velha, chegaram por volta das 2 da manhã. Hernani fez uma pausa deliberada. Você sempre foi protetor com as pessoas que ama, Roberto. É uma qualidade admirável, mas pode ser perigosa. Se você tocar em um fio de cabelo delas... Oh, Roberto, que violência! Eu sou um senador da República. Não faço ameaças, faço observações. O riso de Hernani era gelado, como a observação de que seria uma pena se algo acontecesse com seu império empresarial. Acidentes acontecem o tempo todo no mundo dos negócios. Vitória se levantou bruscamente, mas Roberto fez um gesto para que ela permanecesse calma. Vá direto ao ponto, Hernani. Muito bem, sua irmã está causando complicações desnecessárias, problemas que podem afetar muitas pessoas importantes. Seria melhor para todos se ela simplesmente desaparecesse de novo. Ela não sabe de nada. Roberto mentiu. Talvez não, mas você sabe. E agora que vocês se reencontraram, é questão de tempo até que comecem a fazer perguntas desconfortáveis. Hernani suspirou teatralmente. Eu ofereço uma solução elegante. 10 milhões de reais para que sua irmã faça uma viagem longa para o exterior. Digamos, permanente. Você está tentando me subornar. Estou tentando evitar que pessoas inocentes se machuquem. Como sua equipe de segurança, por exemplo, ou os funcionários das suas empresas. Seria terrível se houvesse uma investigação da Receita Federal, não acha? Vitória não conseguiu mais se conter. Agarrou o telefone das mãos de Roberto. Você matou meus pais, ela disse, sua voz tremendo de raiva. Houve um silêncio longo do outro lado da linha, quando Hernani finalmente falou. Sua voz havia perdido toda a falsa cordialidade. Ah, a pequena Vitória finalmente encontrou sua voz, que tocante. O tom dele se tornou perigosamente baixo. Seus pais foram teimosos, menina. Espero que você seja mais inteligente. Eu vou destruir você, ela disse, cada palavra carregada de promessa. Não, você não vai, porque se tentar, vou começar matando o velho Roberto aqui. Depois vou atrás da querida Alzira. E no final, quando você estiver completamente sozinha no mundo, vou fazer com você exatamente o que deveria ter feito 20 anos atrás. A ligação foi cortada. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar das chamas na lareira. A Alzira estava pálida, suas mãos tremendo ligeiramente. Roberto parecia estar controlando a raiva com muito esforço. Ele tem razão sobre uma coisa, Roberto disse finalmente. Ele pode destruir meu império se quiser. Tem contatos na Receita, na Polícia Federal. Então fugimos, disse Vitória. Saímos do país e deixamos ele vencer. Deixamos os assassinatos dos nossos pais impunes. Roberto balançou a cabeça. Não, eu não passei 20 anos da minha vida preparando para este momento só para fugir agora. Que momento? Roberto se dirigiu a um cofre oculto atrás de um quadro na parede. De dentro dele, retirou uma pasta preta e vários dispositivos eletrônicos pequenos. O momento da vingança, ele disse, abrindo a pasta. Vitória, você quer saber a verdade sobre como construí este império? Ela assentiu. Cada empresa que comprei, cada propriedade que adquiri, cada contato que fiz, tudo foi planejado para chegar até Hernani. Roberto mostrou documentos detalhados, mapas, fotografias. Eu me infiltrei no círculo dele. Ganhei sua confiança parcial. Aprendi seus segredos. Você é um espião. Sou um irmão que quer justiça. Roberto pegou um dos dispositivos eletrônicos. Estes são gravadores de alta tecnologia. Durante os últimos 5 anos, gravei dezenas de conversas comprometedoras com Hernani e seus associados. Alzira, que havia permanecido calada, finalmente falou. E por que não usou essas gravações antes? Porque sozinhas não bastam. Hernani pode alegar que foram editadas, tiradas de contexto. Preciso de algo mais concreto. Roberto olhou diretamente para Vitória. Preciso dele confessando os assassinatos. Como você vai conseguir isso? Roberto sorriu pela primeira vez, desde que se reencontraram. Mas era um sorriso frio, calculado. Ele subestima você, Vitória. Acha que você é apenas uma fazendeira assustada. Não sabe que você cresceu forte, corajosa,
Ele fez uma pausa. Ele vai querer se encontrar com você pessoalmente. E quando isso acontecer, estaremos prontos. Isso é muito perigoso, protestou Alzira. Viver é perigoso, Vitória respondeu, surpreendendo a si mesma com a determinação em sua voz. E eu cansei de fugir de fantasmas. Roberto segurou as mãos da irmã. Nossos pais merecem justiça, e Hernani Castro vai pagar por cada lágrima que derramamos, por cada noite que passamos separados. Lá fora, o sol começava a nascer, pintando o céu de tons dourados. Um novo dia estava começando, e com ele, uma guerra que havia sido adiada por 20 anos finalmente teria início. 3 dias se passaram desde a ligação ameaçadora de Hernani na mansão de Roberto. Uma rotina tensa se estabeleceu. Vitória passava as manhãs estudando os dossiês que o irmão havia compilado sobre o senador, enquanto Alzira se recuperava do estresse dos últimos acontecimentos sob os cuidados do médico particular de Roberto. Olha isso, Vitória disse, apontando para uma série de documentos espalhados na mesa da biblioteca. Hernani comprou 15 propriedades na região entre 2005 e 2010, todas por preços bem abaixo do mercado. Roberto se aproximou. Ajustando os óculos de leitura, proprietários que foram convencidos a vender barato, alguns sofreram incêndios misteriosos, outros tiveram problemas com a Receita Federal. Ele usou a mesma tática que usou com nossos pais em outras famílias. Pior, com os outros ele não precisou matar ninguém. A reputação do que aconteceu conosco foi suficiente para aterrorizar os demais. Roberto pegou uma foto aérea das terras. Todas essas propriedades têm uma coisa em comum: depósitos minerais valiosos. Vitória traçou uma linha imaginária conectando as propriedades no mapa. É como se ele tivesse um plano maior. Tinha e ainda tem. Roberto abriu outro arquivo. Há 2 anos, ele apresentou um projeto de lei no Senado para facilitar a exploração mineral em pequenas propriedades rurais. Se aprovado, ele vai lucrar bilhões. O interfone da biblioteca ecoou, interrompendo a conversa. Senhor Roberto, disse a voz do chefe de segurança. Temos movimento suspeito no perímetro. 3 homens numa van preta, fazendo reconhecimento há 2 horas. Roberto e Vitória trocaram olhares preocupados. Mantenham distância, mas não os percam de vista, Roberto respondeu. E dobrem a segurança. Roberto, Vitória disse, fechando o dossiê que estava lendo. Não podemos ficar aqui para sempre. Hernani está apenas esperando o momento certo. Eu sei. Por isso liguei para DOER, Ricardo Sampaio. Ele vai vir aqui hoje à tarde. O promotor do Ministério Público. O único homem em Brasília que Hernani não conseguiu comprar. Roberto se levantou, caminhando até a janela. Se alguém pode ajudar a expor Hernani legalmente, é ele. Enquanto isso, em Brasília, Hernani recebia relatórios de seus informantes num restaurante discreto do plano piloto. Marcos estava sentado à sua frente, claramente nervoso. Carlinhos confirmou que eles estão na mansão de Roberto. Marcos relatou. Segurança reforçada, câmeras em todos os ângulos. Será difícil chegar até eles. Não quero que chegue até eles ainda. Hernani respondeu, cortando calmamente um pedaço de carne. Quero que eles se sintam seguros. Pessoas desesperadas cometem erros. E se eles procurarem as autoridades? Hernani riu. Que autoridades? O delegado responsável pela região é meu compadre. O juiz federal da comarca recebe uma mesada minha há 5 anos. Ele tomou um gole de vinho. E mesmo se procurassem alguém limpo, o que vão dizer? Que suspeitam que eu matei os pais deles há 20 anos. Sem provas. E se Roberto gravou nossas conversas? Gravações sem contexto não servem para nada em tribunal além disso. Hernani sorriu friamente. Quem disse que vamos deixar chegar a tribunal? Marcos se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Hernani, talvez seja melhor oferecermos um acordo. Muito dinheiro. Garantias de que eles ficarão calados. Marcos, você está ficando mole na velhice. Hernani se inclinou para a frente. Eu não cheguei onde cheguei fazendo acordos com inimigos. Cheguei eliminando-os. O celular de Hernani vibrou. Era uma mensagem de texto de um número não identificado. Vitória Alencar quer se encontrar com você, sozinha, hoje à noite 22h, no antigo galpão da fazenda dos Morales. Ela tem uma proposta. Hernani mostrou a mensagem para Marcos, que franziu a testa.
Isso cheira a armadilha. Claro que é uma armadilha. A questão é de quem? Hernani digitou uma resposta. Estarei lá. Venha desarmada e sozinha. De volta à mansão, Roberto estava furioso. Você fez o quê? Ele gritou, caminhando de um lado para outro da biblioteca. Mandei uma mensagem para Hernani. Vitória repetiu calmamente. Marquei um encontro. Sem me consultar, Vitória. Isso é suicídio. É nossa única chance de fazê-lo confessar. Vitória pegou um dos gravadores que Roberto havia mostrado. Você disse que precisava dele confessando os crimes. Bem, vou fazer ele confessar. Alzira, que estava sentada numa poltrona próxima, balançou a cabeça. Menina, você não conhece esse homem como eu conheço. Ele é capaz de qualquer coisa. Eu sei, por isso vou preparada. Vitória olhou para Roberto. Você tem armas. Vitória, não. Roberto, escuta. Ela segurou os braços do irmão. Hernani está nos caçando. Mais cedo ou mais tarde, ele vai nos encontrar. Pelo menos assim temos algum controle sobre quando e onde. Duino. Ricardo Sampaio chegou à mansão no final da tarde. Era um homem de 50 anos. Cabelos grisalhos, óculos e uma postura que transmitia integridade. Roberto o recebeu na biblioteca, junto com Vitória e Alzira. Dr. Sampaio, Roberto disse, oferecendo-lhe uma cadeira. Obrigado por vir. Roberto, quando você me ligou falando sobre evidências contra o senador Castro, confesso que fiquei cético. Hernani é um político influente, mas corrupto. Vitória interrompeu. Ele matou nossos pais há 20 anos. Dr. Sampaio olhou para ela com interesse. A senhora é Vitória Moreira. Vitória Alencar. Ela corrigiu. Filha de Miguel e Helena Alencar. Assassinados por Hernani Castro em março de 2005. O promotor se recostou na cadeira, processando a informação. Preciso de evidências concretas. Depoimentos, documentos, algo que comprove essas acusações. Roberto abriu suas pastas. Mostrando anos de investigação, Dr. Sampaio examinou tudo meticulosamente, fazendo perguntas, pedindo esclarecimentos. Impressionante, ele disse finalmente. Mas ainda não é suficiente para uma condenação criminal. Precisamos de algo definitivo. E se eu conseguir uma confissão gravada? Perguntou Vitória. Dependeria de como foi obtida, se for por meios legais. Dr. Sampaio a estudou atentamente. O que exatamente a senhora está planejando? Vitória contou sobre o encontro marcado para aquela noite. Dr. Sampaio ficou pálido. Isso é extremamente perigoso. Hernani não vai hesitar em matá-la. Eu sei, mas é nossa única chance. Não. Roberto se levantou. Não vou deixar você se expor assim. Roberto, você passou 20 anos preparando para este momento. Não vamos desistir agora por causa do medo. Dr. Sampaio olhou para os irmãos, depois para Alzira. Se vocês realmente vão fazer isso, preciso estabelecer algumas condições. Primeiro, a conversa deve ser gravada com equipamento de qualidade. Segundo, vocês devem ter backup de segurança próximo. Terceiro, qualquer confissão obtida deve ser entregue imediatamente a mim. Aceito todas as condições. Vitória disse. Eu também vou. Roberto declarou. Não, Hernani disse para eu ir sozinha, se ele suspeitar de alguma coisa. Então eu fico próximo com a equipe de segurança. Dr. Sampaio se levantou. Vou preparar uma operação de apoio. Tenho alguns agentes federais de confiança que podem ajudar. Alzira segurou a mão de Vitória. Menina, tenho um mau pressentimento sobre isso. Eu também, Vitória admitiu. Mas nossos pais merecem justiça. E eu cansei de ter medo. O sol se punha lentamente no horizonte, pintando o céu de vermelho. Uma cor que parecia prenunciar o sangue que poderia ser derramado naquela noite. Roberto verificou os equipamentos de gravação pela 10ª vez, enquanto Vitória se preparava mentalmente para enfrentar o homem que havia destruído sua família. Se algo der errado, Roberto começou. Nada vai dar errado. Vitória o interrompeu, mas ambos sabiam que ela estava mentindo. Hernani Castro havia matado antes, e não hesitaria em matar novamente. A diferença era que desta vez, a pequena Vitória Alencar não era mais uma criança assustada. Era uma mulher determinada a fazer justiça, custasse o que custasse.
O galpão abandonado da fazenda dos Morales ficava a 40 quilômetros da mansão de Roberto. Vitória chegou ao local às 21h45. 15 minutos antes do horário marcado, o lugar era perfeito para um encontro clandestino. Isolado, com várias rotas de fuga, e longe de olhos curiosos, ela estacionou o carro próximo à entrada e verificou pela última vez o pequeno gravador escondido no colar que usava. Roberto havia insistido em equipá-la com tecnologia de ponta. Além do gravador principal, ela carregava um transmissor que permitia que a equipe de segurança escutasse tudo em tempo real. Teste. Teste. Ela murmurou baixinho. A voz de Roberto crepitou em seu fone de ouvido quase invisível. Recebido com clareza. Estamos a 2 quilômetros daqui. Ao primeiro sinal de perigo. Você corre. Entendido. Ela respondeu saindo do carro. O galpão era uma construção antiga de metal corrugado, usado antigamente para armazenar equipamentos agrícolas. A lua cheia iluminava o local com uma luz prateada e fantasmagórica, criando sombras que dançavam ao vento. Vitória caminhou em direção à entrada, seus passos ecoando no silêncio da noite. Foi então que as memórias começaram a voltar com força total. Março de 2005. Casa da família Alencar. Vitória tinha 7 anos e estava dormindo quando os gritos a acordaram. Vozes altas vinham do andar de baixo. Papai falando alto, mamãe chorando e uma terceira voz que ela não reconhecia. Roberto, ela sussurrou, correndo para o quarto do irmão. Roberto, acorda. O menino de 13 anos pulou da cama. Já alerta, Vitória, o que foi? Tem gente estranha lá embaixo. Estão gritando com papai e mamãe. Roberto correu até a janela e espiou pelas cortinas. 3 homens estavam na varanda, um deles apontando uma arma para o pai. Vitória, escuta bem, Roberto disse, sua voz tremendo, mas tentando soar corajoso. Vamos sair pela janela dos fundos, você primeiro. E Mel, não posso deixar Mel. Vitória, não há tempo. Mas ela já havia saído correndo em direção ao seu quarto, procurando pelo gato laranja que sempre dormia debaixo de sua cama quando estava assustado. De volta ao presente, Vitória balançou a cabeça, tentando se concentrar. As memórias estavam voltando em ondas. Cada uma mais vívida que a anterior, um ruído de motor a trouxe de volta à realidade. Uma BMW preta se aproximava, seus faróis cortando a escuridão. O carro parou a poucos metros dela, e Hernani Castro saiu sozinho. Aos 60 anos, ele ainda era um homem imponente, terno escuro, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, postura ereta que demonstrava décadas de poder, mas seus olhos continuavam frios como ela se lembrava. Olhos de predador. Vitória Alencar, ele disse caminhando em direção a ela. Ou devo dizer Vitória Moreira. Você cresceu e se tornou uma mulher bonita. Tem os olhos da sua mãe. Não fale da minha mãe, Vitória respondeu. Mantendo a voz firme, Hernani riu. Ah, sim, a temperamental Helena. Ela também era orgulhosa demais para o próprio bem. Eles se encararam por alguns segundos, medindo-se mutuamente. Hernani quebrou o silêncio primeiro. Você disse que tinha uma proposta para mim. Tenho. Quero saber exatamente o que aconteceu na noite em que meus pais morreram. E por que eu te contaria isso? Porque você está orgulhoso do que fez. Homens como você sempre estão. Vitória deu um passo à frente. Você construiu um império sobre o sangue da minha família. Deve estar morrendo de vontade de se gabar para alguém que entende o verdadeiro preço do seu sucesso. Hernani estudou o rosto dela, procurando por sinais de armadilha. E o que eu ganho em troca? Meu silêncio e o silêncio de Roberto. Desaparecemos para sempre. E você nunca mais ouve falar dos Alencar. Interessante. Hernani caminhou até uma pilha de caixotes velhos e se apoiou neles. Mas por que eu acreditaria em você? Porque você tem razão sobre uma coisa. Não temos provas. São apenas suspeitas de órfãos traumatizados. Vitória forçou uma expressão derrotada. Roberto gastou 20 anos da vida dele, procurando por mim e por vingança. Mas eu só quero paz. Março de 2005. Continuação da memória Vitória. Encontrou Mel debaixo da cama, malhado e tremendo de medo, quando ela se abaixou para pegá-lo. Ouviu um estampido terrível vindo de baixo. Um tiro. Papai! Ela gritou, correndo em direção à escada. Vitória, não! Roberto a seguiu, mas era tarde demais.
A casa estava se enchendo de fumaça, chamas começavam a subir pelas cortinas da sala. Vitória viu o corpo do pai caído próximo à lareira. Uma poça de sangue se formando ao redor de sua cabeça. "Mamãe! Mamãe!" ela gritou, mas não houve resposta. "Vitória, temos que sair!" Roberto a puxou pelo braço, mas Mel escapou dos braços dela e correu de volta para o quarto. "Eu não posso deixar Mel", ela chorou, se desvencilhando do irmão e correndo atrás do gato. "Seus pais", Hernani disse, interrompendo o flashback. "Eram tolos, idealistas que não entendiam como o mundo real funciona." "Como assim?" Miguel descobriu que as terras da família tinham depósitos de minérios valiosos. Bilhões em recursos naturais. Ele queria criar uma fundação, usar o dinheiro para ajudar pequenos fazendeiros da região. Hernani balançou a cabeça com desdém. "Que desperdício! E você achou que tinha mais direito a esse dinheiro. Eu tinha visão. Eu sabia como usar esses recursos para criar algo maior, mais importante." Hernani se aproximou dela. "Você sabe quantos empregos eu criei? Quantas leis aprovei para o desenvolvimento da região? Construídas sobre assassinato, construídas sobre necessidade. Seus pais eram obstáculos ao progresso." Vitória sentiu a raiva crescer dentro dela, mas forçou-se a manter a calma. Precisava que ele continuasse falando. "Como você fez? Como conseguiu matá-los e roubar tudo?" Hernani sorriu, claramente orgulhoso de sua obra. "Planejamento primeiro. Ofereci uma parceria justa, 50% dos lucros da exploração mineral. Mas Miguel recusou. Disse que a terra era sagrada, que não permitiria que fosse destruída. Então você decidiu matá-lo." "Decidi resolver o problema. Voltei com Carlinhos e outro associado. A ideia inicial era apenas assustar, forçá-los a assinar os papéis de transferência." Hernani parou de andar, fixando o olhar nela. Mas Helena reagiu. Atirou uma panela de água fervendo no Carlinhos. A memória explodiu na mente de Vitória com clareza cristalina. Ela tinha conseguido pegar Mel e estava descendo a escada quando viu tudo. Mamãe na cozinha, segurando uma panela grande. Um homem grande e careca gritando de dor, com a camisa encharcada. Outro homem apontando uma pistola para mamãe. "Não!" papai gritou, tentando se levantar apesar do ferimento na perna. "Quieto!" O terceiro homem, elegante, de terno, ordenou. Era Hernani, embora Vitória só soubesse o nome agora. "Helena, você vai assinar esses papéis ou vai morrer aqui mesmo?" "Nunca!" mamãe gritou. "Essas terras são o futuro dos meus filhos." Foi quando Hernani pegou a arma do capanga e atirou. "Você matou minha mãe a sangue frio", Vitória disse, sua voz saindo como um sussurro. "Ela não me deixou escolha. Depois disso, Miguel também tinha que morrer. Não podia deixar testemunhas." Hernani encolheu os ombros, como se estivesse falando sobre o tempo. "Ateamos fogo na casa para destruir evidências. Pensávamos que vocês duas crianças tinham morrido também. Mas eu sobrevivi, infelizmente. E agora está aqui, 20 anos depois, querendo reviver o passado." Vitória tocou discretamente o colar, certificando-se de que o gravador estava funcionando. "E você não sente remorso nem um pouco?" "Remorso", Hernani riu. "Menina, eu construí um império, virei senador, ajudei a desenvolver esta região inteira. Seus pais teriam deixado bilhões apodrecendo no subsolo em nome de ideais românticos." De repente, o fone de ouvido de Vitória crepitou com a voz alarmada de Roberto. "Vitória, saiam daí agora. Carlinhos está chegando com reforços." Mas era tarde demais. Luzes de vários carros começaram a aparecer na estrada, cercando o galpão. Hernani sorriu friamente. "Você realmente achou que eu viria aqui sozinho e desprotegido? Que acreditaria nessa história de querer fazer um acordo?" Vitória recuou, o coração disparado. "Você vai me matar aqui mesmo. Vai ser mais poético desta vez. Um incêndio, como há 20 anos. Você vai morrer no mesmo tipo de chamas que mataram seus pais." Os carros pararam em volta do galpão e homens armados começaram a sair. Vitória reconheceu Carlinhos, o mesmo rosto brutal que havia aparecido em seus pesadelos infantis. "A diferença", Hernani continuou, "é que desta vez não haverá sobreviventes.
O som de pneus cantando no asfalto ecoou pela noite quando Roberto e sua equipe de segurança chegaram ao galpão. Através dos binóculos, ele podia ver Vitória cercada pelos homens de Hernani, mas ainda de pé e aparentemente ilesa. "Quantos são?" perguntou ao chefe de segurança, um ex-militar chamado Santos. 6 homens, incluindo Hernani e Carlinhos, todos armados. Santos abaixou os binóculos. "Senhor Roberto, não podemos entrar assim. É suicídio. Não vou abandonar minha irmã. Ela está viva porque Hernani quer alguma coisa. Se atacarmos agora, ele a mata na hora." Roberto cerrou os punhos, frustrado, pelo fone de ouvido. Ainda conseguia escutar a conversa entre Vitória e Hernani, mas sabia que a situação estava se deteriorando rapidamente. Dentro do galpão, Vitória mantinha a compostura. Apesar do medo que a consumia, Hernani havia ordenado que Carlinhos e os outros homens fizessem uma fogueira no centro do galpão, usando madeira velha e querosene. "Sabe, Vitória", Hernani disse, observando as chamas começarem a lamber o ar seco. "Sempre achei que havia algo poético na ideia de você morrer do mesmo jeito que seus pais. Uma família reunida no fogo. Você está louco se pensa que vai conseguir encobrir mais um assassinato." Vitória respondeu, tentando ganhar tempo. "Muita gente sabe que eu vim aqui." "Ah, sim, seu querido irmão Roberto." Hernani sorriu maliciosamente. "Ele está a 2 quilômetros daqui, se sentindo muito importante com sua equipe de segurança, mas não vai arriscar a vida para salvá-la. Você não conhece Roberto. Conheço homens como ele, empresários calculistas que pesam riscos e benefícios. A morte dele não o beneficiaria em nada." Hernani se aproximou dela. "Além disso, tenho uma surpresa para vocês." Carlinhos se aproximou, carregando uma mulher idosa pelos braços. Vitória sentiu o sangue gelar quando reconheceu Alzira. "Não!" ela gritou, tentando correr em direção à mulher que a havia criado. Mas 2 capangas a seguraram. Alzira estava consciente, mas visivelmente ferida. Havia sangue em sua testa, e ela mancava da perna direita. "Dona Alzira", Hernani disse em tom de falsa cortesia. "Que bom vê-la novamente após tantos anos. A última vez foi numa noite muito parecida com esta." "Hernani Castro." Alzira cuspiu, sua voz fraca, mas cheia de desprezo. "Você continua sendo a mesma criatura desprezível de 20 anos atrás. E a senhora continua se metendo onde não deve." Hernani acenou para Carlinhos, que empurrou Alzira para perto da fogueira. "Conte para Vitória como a encontramos." Carlinhos riu, revelando dentes amarelados. A velhinha tentou fugir da mansão durante a troca de turno dos seguranças. "Queria avisar alguém sobre o encontro de hoje à noite." Vitória sentiu lágrimas de raiva escorrerem por seu rosto. "Alzira, eu sinto muito." "Não sinta, menina," Alzira respondeu, endireitando-se o máximo que conseguia. "Eu sabia os riscos quando decidi protegê-la há 20 anos. "Que tocante," Hernani comentou. "Uma reunião de família antes do grande final." Na posição de Roberto, a situação ficava mais desesperadora a cada minuto. Através do fone, ele havia escutado sobre o sequestro de Alzira e sabia que Hernani não deixaria nenhuma testemunha viva. "DR, Sampaio está chegando com reforços federais," Santos informou. "Mas ainda vão demorar 15 minutos. "Não temos 15 minutos," Roberto murmurou, vendo através dos binóculos as chamas crescendo dentro do galpão. Foi então que seu celular tocou. Era Hernani. "Roberto, meu velho amigo." A voz oleosa encheu a linha. "Imagino que esteja preocupado com sua irmãzinha. O que você quer?" "Hernani, uma conversa homem para homem. Venha até aqui, sozinho e desarmado, e talvez possamos chegar a um acordo." "Que tipo de acordo?" "O tipo que mantém algumas pessoas vivas um pouco mais." Hernani fez uma pausa deliberada. "Você tem 5 minutos para decidir. Depois disso, começarei a matar suas amigas, uma por vez." A ligação foi encerrada. Santos balançou a cabeça vigorosamente. "Senhor Roberto, isso é óbvio demais. Ele vai matá-lo assim que chegar lá." "Provavelmente, mas se eu não for, ele mata Vitória e Alzira com certeza." Roberto verificou sua arma. "Continue gravando tudo. Se eu morrer, pelo menos DR. Sampaio terá evidências." Dentro do galpão, Hernani desligou o telefone e sorriu para Vitória. "Seu irmão vai se juntar a nós em breve.
Que reunião familiar maravilhosa será. Por que você está fazendo isso? Vitória perguntou. Tentando ganhar mais tempo? Você já tem tudo o que queria. Por que não pode simplesmente nos deixar em paz? Porque vocês representam o passado. E eu aprendi que o passado sempre volta para nos assombrar se não o enterrarmos adequadamente. Hernani caminhou até a fogueira, aquecendo as mãos. Além disso, tenho planos maiores. Minha lei de exploração mineral será votada no mês que vem. Não posso correr o risco de que alguém apareça com histórias inconvenientes sobre como consegui minhas primeiras propriedades. Você vai matar pessoas inocentes para proteger sua carreira política. Vou matar alguns fantasmas para garantir o futuro do país. Hernani corrigiu. Sou um visionário, Vitória. Seus pais eram pequenos pensadores que não conseguiam ver o quadro maior. Alzira, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Miguel e Helena eram boas pessoas. Eles queriam usar a riqueza da terra para ajudar a comunidade, criar escolas, hospitais. Desperdício, Hernani interrompeu. Dinheiro jogado fora em caridade. Eu usei os recursos para construir um império que gera empregos, que desenvolve a região inteira. Construído sobre sangue, Vitória murmurou. Todo império é construído sobre sangue. A diferença é que alguns têm a coragem de admitir isso. Luzes de faróis apareceram na entrada do galpão. Roberto havia chegado. Ah, que pontual, Hernani comentou. Carlinhos, vá buscá-lo. Roberto entrou no galpão com as mãos levantadas, mostrando que estava desarmado. Seus olhos imediatamente procuraram por Vitória e Alzira, aliviado ao vê-las vivas, mesmo que feridas. Hernani, ele disse, sua voz controlada, mas carregada de ódio. Aqui estou, o grande Roberto Alencar, Hernani disse, fazendo uma reverência zombeteira. O homem que dedicou a vida inteira a me encontrar. Como deve estar se sentindo agora, sabendo que tudo foi em vão. Foi em vão porque você é um covarde que só age nas sombras, comprando pessoas e matando inocentes. Covarde. Hernani riu. Roberto, eu construí um império do zero. Você herdou um nome e passou 20 anos chorando sobre o passado. Herdei uma família destroçada por um monstro. Herdou a oportunidade de se tornar algo maior, mas preferiu viver de obsessões. Roberto deu um passo à frente, ignorando as armas apontadas para ele. Sabe o que descobri nesses 20 anos de investigação? Você não é um visionário. É apenas um criminoso comum com ambições grandiosas. Hernani parou de sorrir. Cuidado, Roberto. Suas palavras podem encurtar ainda mais a vida de sua irmã. Nossas vidas já estão nas suas mãos. Pelo menos vamos morrer sabendo a verdade sobre quem você realmente é. A verdade. Hernani se aproximou dele. A verdade é que seus pais eram fracos. A verdade é que vocês, crianças mimadas, nunca entenderam o valor real do poder. A verdade é que eu peguei algo que vocês desperdiçariam e transformei em grandeza. Vitória observava a conversa, percebendo que Roberto estava fazendo exatamente o que ela havia tentado, provocar Hernani para que ele confessasse tudo. O gravador em seu colar continuava funcionando, capturando cada palavra. Você matou nossos pais porque eles se recusaram a entregar as terras. Roberto continuou provocando. Matei seus pais porque eles eram obstáculos ao progresso e vou matar vocês pelo mesmo motivo. Era exatamente o que eles precisavam. Mas Vitória sabia que talvez não vivessem para usar essa confissão. Hernani fez um gesto para Carlinhos, que começou a jogar mais querosene na fogueira. As chamas saltaram mais alto, criando sombras dançantes nas paredes do galpão. Chegou a hora da família Alencar finalmente descansar em paz. Hernani disse, sua voz ecoando no galpão como uma sentença de morte. O som de sirenes distantes começou a ecoar pela noite, crescendo em intensidade. Hernani franziu a testa, caminhando até a entrada do galpão para verificar o que estava acontecendo. Carlinhos! Ele gritou. Mande 2 homens verificarem a estrada. Mas antes que os capangas pudessem se mover, luzes de viaturas policiais começaram a aparecer no horizonte, seguidas por veículos da Polícia Federal. Dr. Sampaio, Roberto murmurou, permitindo-se um pequeno sorriso de esperança. Hernani voltou-se furioso para Roberto. Você chamou a polícia. Eu chamei a justiça. Roberto respondeu. Algo com que você claramente não está familiarizado. Senador. Carlinhos se aproximou, claramente nervoso. São muitas viaturas.
Temos que sair daqui. Não! Hernani berrou, perdendo pela primeira vez a compostura. 20 anos planejando, e não vou deixar que estes fantasmas destruam tudo. Ele pegou a arma de Carlinhos e apontou diretamente para Vitória. Se não posso ter paz, pelo menos terei vingança. Foi nesse momento que Alzira, reunindo suas últimas forças, se atirou contra as pernas de Hernani. O senador tropeçou, e o tiro que deveria acertar Vitória ricocheteou no teto metálico. Corra, menina! Alzira gritou, segurando firmemente a perna de Hernani. O galpão explodiu em movimento. Roberto se jogou contra o capanga mais próximo, lutando por sua arma. Vitória correu em direção a Alzira, mas Carlinhos a interceptou. Onde pensa que vai, princesinha? Do lado de fora, a voz amplificada de Dere Sampaio ecoou pela noite. Hernani Castro, você está cercado. Solte os reféns e se entregue. Hernani chutou Alzira para longe e se levantou, o rosto contorcido de raiva. Nunca! Ele gritou de volta. Vocês querem os Alencar. Vão ter que tirá-los das cinzas. Ele pegou um galão de querosene e começou a espalhar o líquido pelo galpão, criando um rastro inflamável em direção à saída. Hernani, pare com isso! Roberto gritou, ainda lutando com um dos capangas. Você vai matar todo mundo aqui dentro, incluindo você mesmo. Prefiro morrer como um rei do que viver como um criminoso comum na prisão. Vitória conseguiu se livrar de Carlinhos com um chute bem aplicado e correu em direção a Alzira, que estava caída no chão, respirando com dificuldade. Alzira, fique comigo, ela sussurrou, ajudando a mulher mais velha a se sentar. Vitória, Alzira disse fracamente. Tem uma coisa que nunca te contei. Agora não é hora. É sim. Alzira segurou a mão da jovem com força surpreendente. Seus pais, eles esconderam algo antes de morrer. Uma prova. Algo que pode destruir Hernani para sempre. Que tipo de prova? Um pendrive? Seu pai gravou conversas com Hernani? Documentos sobre a sociedade deles? Está enterrado no quintal da casa velha, debaixo da árvore onde você costumava brincar. Vitória sentiu o coração acelerar. Por que você nunca me disse isso? Porque era perigoso demais. Mas agora... Alzira olhou para o caos ao redor. Agora não faz mais diferença. Do lado de fora do R, Sampaio tentava negociar através do megafone. Senador Castro, temos evidências suficientes para prendê-lo por corrupção. Não torne as coisas piores para você. Hernani riu amargamente. Evidências? Vocês não têm nada além de gravações ilegais e teorias conspiratórias. Mas suas palavras foram interrompidas quando Santos, o chefe de segurança de Roberto, conseguiu entrar no galpão pelos fundos com 2 agentes federais. O tiroteio começou imediatamente. Abaixem-se! Santos gritou para os reféns. Roberto aproveitou a distração para desarmar completamente o capanga com quem lutava. Vitória puxou Alzira para trás de uma pilha de caixotes. Usando-os como proteção, Carlinhos tentou usar a confusão para escapar, mas foi interceptado por um dos agentes federais. O som de tiros ecoava pelo galpão, misturado com gritos e o crepitar crescente das chamas. Hernani, percebendo que estava perdendo o controle da situação, pegou uma tocha improvisada e a jogou no rastro de querosene. As chamas se espalharam rapidamente, criando uma barreira de fogo entre ele e os agentes. Se eu não posso ter tudo, ele gritou por sobre o barulho. Ninguém terá nada. Roberto conseguiu chegar até Vitória e Alzira. Temos que sair daqui agora. Alzira está ferida. Não consegue andar rápido. Vitória respondeu. Então eu a carrego. Roberto pegou a mulher mais velha no colo. Vitória, você vai na frente e abre caminho. Eles começaram a se mover em direção à saída dos fundos, seguindo Santos e os agentes federais. As chamas se espalhavam rapidamente pelo galpão e a fumaça começava a dificultar a respiração. Mas Hernani não havia terminado. Com uma determinação suicida, ele perseguiu os fugitivos, disparando sua arma através das chamas. Vocês destruíram minha vida, ele gritou. Não vão destruir meu legado. Um de seus tiros acertou Roberto no ombro, fazendo-o tropeçar e quase derrubar Alzira. Roberto! Vitória gritou, correndo para ajudá-lo. Estou bem, continue correndo. Dr. Sampaio e mais agentes federais entraram no galpão pela frente,
tentando controlar o incêndio e prender os criminosos restantes. A situação estava se tornando caótica, com fumaça densa e chamas se espalhando em todas as direções. "Senador Castro!" Doere, Sampaio gritou, tentando ser ouvido por sobre o barulho. "Entregue-se! Você está ferido e cercado!" De fato, Hernani havia sido atingido por um tiro na perna durante o tiroteio, mas continuava se movendo por pura força de vontade e desespero. "Nunca!" ele respondeu, recarregando sua arma. "Prefiro morrer aqui do que ser humilhado em tribunais." Foi então que aconteceu algo inesperado. As chamas atingiram alguns galões de combustível armazenados no fundo do galpão, causando uma explosão que abalou toda a estrutura. A explosão jogou todo mundo no chão. Vigas de metal começaram a cair do teto, e parte da parede lateral desabou. "Evacuem o galpão!" "DR!" Sampaio ordenou. "Todo mundo para fora, agora." Na confusão que se seguiu, Roberto, Vitória e Alzira conseguiram chegar à saída, ajudados pelos agentes federais. Do lado de fora, paramédicos imediatamente começaram a atender os feridos. "Cadê Hernani?" Vitória perguntou, olhando de volta para o galpão em chamas. "Ainda está lá dentro." Santos respondeu. Recusou-se a sair. Como se para confirmar suas palavras, uma figura emergia das chamas. Hernani Castro, ferido e com as roupas em farrapos, mas ainda vivo e ainda armado. "Vocês pensaram que tinham vencido?" Ele gritou, cambaleando, mas mantendo a arma apontada para o grupo. "Eu ainda sou senador da República, ainda tenho poder." Tetere Sampaio se aproximou devagar, as mãos levantadas em gesto pacificador. "Senador, acabou. Temos sua confissão gravada. Temos testemunhas. Entregue a arma." "Minha confissão?" Hernani riu histericamente. "Obtida ilegalmente nunca seria aceita em tribunal." "Talvez não." "Dor", Sampaio admitiu. "Mas temos outras evidências. Documentos financeiros, registros de propriedades, depoimentos de cúmplices que já se entregaram." Pela primeira vez, Hernani pareceu vacilante. "Que cúmplices?" "Marcos Silva, seu chefe de gabinete, decidiu colaborar com a investigação em troca de redução de pena. Ele nos entregou tudo. Contas bancárias, gravações, uma lista completa de todos os crimes que vocês cometeram juntos." O rosto de Hernani empalideceu. Marcos havia sido seu braço direito por 15 anos, se ele realmente havia entregado tudo. Além disso, Vitória disse, se aproximando apesar dos protestos de Roberto. "Alzira me contou sobre algo que meu pai escondeu antes de morrer. Um pendrive com provas definitivas dos seus crimes." Hernani a encarou com ódio puro. "Isso é impossível. Eu destruí tudo. Você destruiu a casa, mas não sabia sobre o que estava enterrado no quintal." A expressão de Hernani mudou do ódio para o desespero. Ele olhou ao redor, vendo policiais e agentes federais cercando-o de todos os lados, vendo o galpão em chamas às suas costas, vendo 20 anos de cuidadoso planejamento desmoronando diante de seus olhos. "Não", ele murmurou, balançando a cabeça. "Não pode acabar assim." E então, numa última demonstração de desespero, ele apontou a arma para Vitória. "Se eu não posso viver com meu segredo, você não vai viver para revelá-lo." O tempo pareceu congelar quando Hernani apontou a arma para Vitória. Mas as memórias que vinham ressurgindo durante toda aquela noite subitamente se cristalizaram numa clareza absoluta, e ela soube exatamente o que fazer, 20 anos atrás, quando Hernani havia ateado fogo à casa dos Alencar. Ele cometera um erro crucial. Na pressa de destruir evidências, não havia percebido que Miguel Alencar, mesmo ferido, conseguira escapar brevemente para o quintal através da porta da cozinha. Vitória se lembrava agora, não apenas das chamas e do medo, mas de ter visto o pai enterrando algo ao pé da velha árvore de jabuticaba. Mesmo com a perna sangrando, ele havia gritado algo para ela na época, palavras que só agora faziam sentido. A verdade está nas raízes. Vitória, lembre-se das raízes. Enquanto Hernani mantinha a arma apontada para ela, Vitória deu um passo à frente, não para trás. "Você sabe o que mais eu me lembro, Hernani," ela disse, sua voz ganhando força. "Lembro do meu pai te dizendo que você nunca conseguiria apagar a verdade completamente." "Cale a boca," Hernani gritou, sua mão tremendo ligeiramente. "Ele sabia que você o trairia, por isso gravou tudo.
suas conversas, os planos de exploração mineral, até as ameaças que você fazia. Vitória continuou se aproximando e escondeu tudo num lugar que você jamais pensaria em procurar. Roberto tentou se mover para proteger a irmã, mas ela fez um gesto quase imperceptível para que ele parasse. Ela tinha um plano. Debaixo da árvore de jabuticaba. Ela continuou. A mesma árvore onde eu costumava brincar, onde caí e fiz essa cicatriz. Papai enterrou um pendrive lá, selado numa cápsula à prova d'água, 20 anos depois, e ainda deve estar intacto. Os olhos de Hernani se arregalaram. Você está mentindo. Estou. Então por que você está com tanto medo? Foi nesse momento que o telhado do galpão começou a desabar completamente. Uma viga em chamas caiu perigosamente perto de onde eles estavam, fazendo todos recuarem instintivamente. Hernani aproveitou a distração para disparar, mas Vitória havia antecipado o movimento, usando as técnicas de defesa pessoal que Roberto havia insistido que ela aprendesse durante os últimos dias. Ela se jogou para o lado no momento exato. O tiro passou raspando por seu braço, mas não a deteve. Num movimento fluido, ela pegou um punhado de terra seca e jogou nos olhos de Hernani, cegando-o temporariamente. Agora! Ela gritou Santos, e 2 agentes federais se moveram simultaneamente, desarmando Hernani antes que ele pudesse disparar novamente. O senador caiu de joelhos, finalmente derrotado. Acabou. Hernani, DR, Sampaio disse, aproximando-se com as algemas. Hernani Castro, você está preso pelos assassinatos de Miguel e Helena Alencar, tentativa de homicídio múltiplo, corrupção, formação de quadrilha, mas Hernani não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos no galpão em chamas, observando 20 anos de cuidadoso planejamento sendo reduzidos a cinzas. Não pode ser assim, ele murmurou, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Eu construí um império. Eu sou importante. Eu sou... Você é um assassino. Vitória interrompeu, aproximando-se dele pela última vez. E agora todo mundo vai saber disso. Hernani a encarou com um ódio que parecia queimar mais intensamente que as chamas atrás dele. Você não sabe o que fez, menina tola. Destruiu algo maior que você pode imaginar. Destruiu uma mentira construída sobre o sangue da minha família. Seu pai era um sonhador patético. Seus planos de caridade teriam desperdiçado bilhões. Meu pai era um homem honesto. Algo que você nunca foi e nunca será. Totoer, Sampaio terminou de algemas Hernani e fez sinal para que os agentes o levassem para a viatura. Mas quando eles começaram a se mover, uma nova explosão sacudiu o galpão. O que restava da estrutura começou a desabar completamente, e numa ironia cruel do destino, uma viga em chamas se soltou do teto e voou diretamente em direção a Hernani. Cuidado! Roberto gritou. Os agentes tentaram puxar Hernani para a segurança. Mas ele, num último ato de desespero suicida, se desvencilhou deles e correu de volta em direção ao galpão em chamas. Se eu não posso ter meu império, ele gritou por sobre o rugido das chamas. Pelo menos morrerei como um rei. Hernani. Não. Doitre. Sampaio gritou. Mas era tarde demais. O senador mergulhou nas chamas, desaparecendo na estrutura em colapso. Uma explosão final sacudiu o que restava do galpão, enviando faíscas e detritos voando em todas as direções. Todos correram para se proteger. Quando a chuva de detritos finalmente parou, o galpão havia se tornado apenas uma pilha de metal retorcido e madeira carbonizada. Meu Deus! Dueri, Sampaio murmurou. Ele realmente fez isso. Roberto abraçou Vitória, ambos observando as chamas que finalmente consumiam o homem que havia destruído sua família 2 décadas antes. Acabou. Ele sussurrou no ouvido da irmã. Finalmente acabou. Mas Vitória balançou a cabeça. Ainda não. Ainda temos que encontrar o pendrive do papai. 2 horas depois, quando o fogo foi finalmente controlado e os paramédicos terminaram de atender os feridos, uma equipe de escavação se dirigiu para as ruínas da antiga casa dos Alencar. A árvore de jabuticaba ainda estava lá, agora grande e frondosa, suas raízes profundamente enterradas na terra que havia testemunhado tanto sofrimento. Bem aqui, Vitória disse, apontando para um local específico ao pé da árvore. Eu me lembro de papai cavando bem aqui. Roberto segurava uma pequena pá, ainda com o braço em tipóia devido ao ferimento. Você tem certeza?
Absoluta. É como se eu pudesse ver ele fazendo isso novamente. Eles começaram a cavar, com a ajuda de Santos e Dr. Sampaio, a cerca de meio metro de profundidade. A pá de Roberto bateu em algo sólido. Aqui, ele disse, escavando mais cuidadosamente. Era uma pequena cápsula metálica, do tamanho de um punho fechado. Apesar de 20 anos enterrada, ainda estava selada e intacta. Dr. Sampaio pegou a cápsula com cuidado. Usando luvas para preservar qualquer evidência, com uma pequena ferramenta, ele a abriu delicadamente. Dentro havia um pendrive, protegido por plástico, e uma carta manuscrita dobrada. É a letra do papai. Vitória disse, reconhecendo imediatamente a caligrafia. Dr. Sampaio desdobrou a carta com cuidado. Era dirigida a Miguel e Helena's Children. Caso algo acontecesse com eles, Roberto leu em voz alta. Meus queridos filhos, se vocês estão lendo isso, significa que nossos piores medos se concretizaram. Hernani Castro revelou sua verdadeira natureza, e eu não consegui proteger nossa família como deveria. Neste pendrive estão todas as provas que vocês precisarão para fazer justiça. Gravações de conversas onde Hernani admite suas intenções criminosas, documentos forjados, registros de contas bancárias secretas e uma lista completa de todos os seus cúmplices, Roberto. Sei que você se culpará por não ter conseguido nos proteger. Não faça isso. Você era apenas uma criança e já mostrava a coragem e inteligência que nos orgulhavam tanto. Vitória, minha pequena guerreira, sei que você crescerá forte e determinada. Use essa força não para vingança, mas para a justiça. A terra que Hernani quer roubar de nós pertence à nossa família há gerações. Mais importante que isso, ela pode alimentar e sustentar centenas de famílias se for usada com sabedoria e compaixão. Não deixem que a ganância e a maldade de um homem destruam o legado de amor que tentamos construir para vocês. Com todo o nosso amor eterno, papai e mamãe. Lágrimas escorriam pelo rosto de Roberto e Vitória. Mesmo na morte, seus pais haviam encontrado uma forma de protegê-los e guiá-los em direção à justiça. Dr. Sampaio conectou cuidadosamente o pendrive em um laptop protegido. A tela se encheu de arquivos. Dezenas de gravações de áudio, documentos escaneados, planilhas financeiras. Meu Deus, ele murmurou. Ouvindo alguns segundos de uma gravação, onde Hernani claramente discutia planos para eliminar obstáculos ao seu projeto de exploração mineral, isso é suficiente para desmantelar toda a rede de corrupção dele. E agora? Vitória perguntou. Agora começamos a fazer justiça de verdade, não apenas por Hernani, mas por todos os seus cúmplices, todos os políticos corruptos, todos os juízes comprados. Dr. Sampaio fechou o laptop. Essa investigação vai abalar os alicerces do poder político neste estado. Roberto olhou para a árvore de jabuticaba, suas folhas sussurrando no vento da madrugada. Papai estava certo, ele disse. A verdade realmente estava nas raízes. 6 meses depois, o sol da manhã dourava os campos recém-plantados da propriedade Alencar, criando um tapete verde que se estendia até onde a vista alcançava. Vitória caminhava entre as fileiras de milho jovem, inspecionando o crescimento das plantas com o carinho de quem finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. As chuvas deste mês foram uma bênção, comentou João, o novo capataz, aproximando-se dela com um relatório semanal. A produtividade está superando todas as expectativas. Vitória sorriu, tocando delicadamente uma das plantas. Papai sempre dizia que esta terra era especial. Agora entendo por quê. Do outro lado do campo, Roberto se aproximava caminhando ao lado de Dr. Sampaio. O promotor havia se tornado um visitante frequente, não apenas por questões legais, mas porque desenvolvera uma genuína amizade com os irmãos Alencar. Como está o processo? Vitória perguntou quando eles chegaram perto. Melhor do que esperávamos. Dr. Sampaio respondeu, retirando alguns documentos de sua pasta. O pendrive do seu pai foi uma mina de ouro. Conseguimos indiciamentos contra 15 políticos, 8 juízes e dezenas de empresários envolvidos no esquema de Hernani. Roberto assentiu com satisfação. E as propriedades roubadas? Todas estão sendo devolvidas às famílias legítimas. O processo é lento, mas irreversível. Dr. Sampaio olhou ao redor da propriedade restaurada.
Vocês deram início a uma verdadeira revolução de justiça neste estado. Não foi uma revolução, Vitória corrigiu gentilmente. Foi apenas a verdade finalmente vindo à tona. Eles caminharam em direção à casa principal, que havia sido reconstruída no local exato onde ficava a original. Roberto havia insistido em recriar cada detalhe da memória, mas com toques modernos que tornavam o lugar mais acolhedor e funcional. Na varanda, Alzira estava sentada numa cadeira de balanço, tricotando um cobertor para bebê. Aos 70 anos, ela havia se recuperado completamente dos ferimentos e decidido passar seus últimos anos cuidando da família que ajudara a criar. Para quem é o cobertor, Alzira? Vitória perguntou, sentando-se nos degraus da varanda. A mulher mais velha sorriu misteriosamente. Para o bebê que vai chegar em breve. Roberto e Vitória trocaram olhares confusos. Que bebê? Ora, meninos, acham que uma mulher da minha idade não percebe quando alguém está grávida? Alzira riu, apontando para Vitória. Você está com aquele brilho especial no olhar há 2 semanas. Vitória arregalou os olhos, levando instintivamente a mão ao ventre. Alzira, eu, como você. Experiência de parteira, menina. Já trouxe mais de 200 crianças ao mundo. Sei reconhecer os sinais. Doutor. Sampaio pigarreou discretamente. Talvez seja melhor eu voltar outro dia. Não precisa ir. Roberto disse, ainda processando a notícia. Vitória, você sabia? Eu suspeitava, mas... Ela olhou para as mãos, um sorriso lento se formando em seu rosto. Meu Deus, é verdade, estou grávida. E o pai? Roberto perguntou, tentando soar protetor, mas falhando em esconder um sorriso. Vitória corou ligeiramente. Der Carlos Mendoza, o veterinário que tem nos ajudado com o gado. Nós nos aproximamos muito nas últimas semanas. Aquele rapaz alto e educado que vem aqui toda semana. Alzira perguntou, aprovando visivelmente. Boa escolha, menina. Ele tem olhos gentis. Roberto se levantou e abraçou a irmã. Nossos pais ficariam tão orgulhosos. Uma nova geração de Alencar crescendo nestas terras. Uma geração que crescerá conhecendo a verdade desde o início. Vitória acrescentou, tocando novamente o ventre. Mais tarde naquele dia, a família se reuniu no pequeno cemitério que Roberto havia criado na propriedade. 2 lápides simples, mas elegantes, marcavam os túmulos de Miguel e Helena Alencar, cujos corpos haviam sido finalmente recuperados e sepultados com dignidade. Pai, mãe, Roberto disse, ajoelhando-se diante dos túmulos. Conseguimos? Hernani pagou pelos crimes dele. E vocês finalmente podem descansar em paz. Vitória se ajoelhou ao lado do irmão. E a terra que vocês tanto amavam está florescendo novamente. Vamos usar os recursos minerais exatamente como vocês queriam, para ajudar a comunidade, criar empregos dignos, construir escolas e hospitais. E seu primeiro neto está a caminho, ela acrescentou, sorrindo através das lágrimas. O vento soprou suavemente pelas árvores, fazendo as folhas da velha jabuticaba sussurrarem como uma bênção ancestral. 1 ano depois, a Fundação Miguel e Helena Alencar havia se tornado uma referência nacional em desenvolvimento rural sustentável. Roberto administrava os aspectos empresariais enquanto Vitória cuidava dos programas comunitários, sempre com o pequeno Miguel Alencar Mendoza nos braços. O bebê, com apenas 3 meses, já mostrava os característicos olhos verdes da família. E seu choro vigoroso ecoava pela casa como uma promessa de vida renovada. Ele vai ser teimoso como a mãe, Carlos comentou, observando o filho tentar alcançar um brinquedo colorido, e inteligente como o avô. Vitória acrescentou, beijando a testa do bebê, Dr. Sampaio chegou para o almoço dominical, trazendo novidades do mundo jurídico. O último dos cúmplices de Hernani foi condenado semana passada, 20 anos de prisão. E Marcos Silva? Roberto perguntou. Cumpriu sua parte do acordo, está prestando serviços comunitários e ajudando outras investigações, parece genuinamente arrependido. Alzira serviu o almoço na grande mesa da sala de jantar, onde uma fotografia da família original dos Alencar ocupava lugar de honra. Era a mesma foto que Roberto havia mostrado a Vitória no dia em que se reencontraram. Sabem, Alzira disse, sentando-se para comer. Às vezes fico pensando se Miguel e Helena conseguem ver tudo isso de onde estão. Tenho certeza de que sim, Vitória respondeu, olhando pela janela para os campos verdejantes.
E sei que estão orgulhosos. Roberto se levantou, pegando uma taça de vinho. Um brinde aos nossos pais, que nos ensinaram que algumas raízes são tão profundas que nem o fogo consegue queimá-las. A família, Vitória acrescentou, erguendo sua taça de suco. A justiça, Dor, Sampaio contribuiu. Ao amor que supera tudo, Alzira completou. E as novas gerações que crescerão na verdade e na paz, Carlos finalizou, fazendo o pequeno Miguel dar uma risadinha. Eles brindaram enquanto o sol da tarde pintava a casa de dourado, criando uma atmosfera de serenidade que contrastava profundamente com a violência e o medo que haviam dominado suas vidas por tanto tempo. Naquela noite, depois que todos haviam se recolhido, Vitória saiu para caminhar pelos jardins. A lua cheia iluminava a propriedade, e ela podia ouvir os sons noturnos do campo, grilos cantando, vento nas árvores, o murmúrio distante do riacho. Roberto a encontrou perto da árvore de jabuticaba, onde tudo havia começado. Não consegue dormir? Ele perguntou. Estava pensando em como a vida é estranha. Há 1 ano. Eu estava desesperada, perdendo tudo. Hoje, ela olhou para a casa iluminada, onde sua nova família dormia em paz. Hoje sinto que finalmente encontrei meu lugar no mundo. Nosso lugar, Roberto corrigiu. Esta terra nos pertence tanto quanto nós pertencemos a ela. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a tranquilidade da noite. Roberto, Vitória disse finalmente, você acha que fizemos a coisa certa? Toda essa luta, toda essa dor. Vitória, nossos pais morreram porque se recusaram a entregar nossa herança a um criminoso. Nós honramos a memória deles e recuperamos não apenas a terra, mas a dignidade da nossa família. Roberto tocou o tronco da árvore antiga. Sim, fizemos a coisa certa. Uma brisa suave balançou as folhas da jabuticaba. E por um momento, ambos tiveram a sensação de que seus pais estavam ali com eles, abençoando o novo capítulo de suas vidas. A dinastia Alencar havia ressurgido das cinzas, não construída sobre vingança ou ódio, mas sobre amor, justiça e a esperança de um futuro melhor. Algumas raízes, realmente, são fortes demais para serem arrancadas pelo tempo ou pela maldade humana. E às vezes, quando são regadas com lágrimas e cuidadas com amor, elas florescem mais bonitas do que nunca.